Minha nação, seja bem-vindo ao episódio da terceira vez que a gente está tentando gravar esse episódio. Não vai. No primeiro episódio do podcast Aprendiz Escritor nesse novo formato. Aqui eu e a Jaque. Fala oi, Jaque, para ver se você aparece na câmera. E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente vai entrevistar o aluno da jornada, né? A gente vai trazer um por vez ou dois, depende de quanto tempo a gente tem para entrevistar, né? Estamos testando os formatos aqui, né, Jaque? Exatamente. Cada um de um canto do país, então a gente precisa fazer online, né? Um dia, quem sabe, a gente não tem um estúdio para trazer eles pessoalmente. Ia ser top, top, top. Eu vou deixar a Jaque apresentar, já que é a nossa host aqui do podcast, e apresentar o nosso convidado de hoje. Manda ver, Jaque. E aí, gente? Bom, hoje a gente vai ter um papo super legal, né? Porque como a gente está pela terceira vez gravando, a gente já sabe que vai ser super legal a nossa conversa com o Breno, o autor de... Nossa, gente, Herdeiro da Morte. Eu ia falar o nome do meu livro. Que isso, gente. Autor do nosso querido Pietro. Como esquecer dele, porque, tipo, eu tava babando com as fotos, as imagens hoje, revendo algumas coisas. E do Bu, esse cachorrinho tão fofinho que, Breno, eu preciso dele aqui em casa. Breno, e aí, como é que você tá? Como é que anda a vida? Eu também. Escrevendo bastante. Primeiramente, boa tarde para vocês, né? Para você e para a Ju. É muito, muito maravilhoso sempre estar aqui com vocês. É o único momento que a gente se encontra, né? Digamos assim, todos juntos. Aqui está nós três. E me relembra muito do tempo da jornada. Eu amo demais esse momento. Eu estou muito bem, graças a Deus. Também estou na correria para finalizar o que eu estou escrevendo agora. Mas é isso, é bola para frente, lançou um, tá ok, vamos para os próximos. É isso aí. É isso aí, lançou um, tá ok, vamos pro próximo. E bora colocar histórias no mundo aí. É botar em incubadora para funcionar. Coloca e já sai, coloca e já sai. Não fica muito tempo, não. Não dá para ficar acumulando muita coisa lá da incubadora, né? Ela serve para a gente guardar as ideias, mas depois a gente... Temporária, exato. Não pode ficar lá para sempre, né? Exatamente. E aí, Breno, fala pra gente, como é que foi? Como é que surgiu a ideia de Herdeiro da Morte? Primeiro faz uma apresentaçãozinha, fala um pouquinho sobre essa história que arrancou o coração da gente também, deixou bastante gente ali. E como é que surgiu a ideia de trazer Pietro pra gente, o filho, o Herdeiro da Morte? Gente, primeiramente, eu já tinha criado um universo da qual o Pietro ele fazia parte, porém, ele não era o ator principal, não era o personagem de foco. Ele estava lá, era, digamos, um coadjuvante, mas ele estava lá. Só que aí, quando eu entrei na jornada, eu tive essa explosão de como organizar personagem, de como manter eles à vida. Quando eu comecei a criar o Pedro, aí eu preciso dar uma ênfase maior para ele. E no caso, quando eu entrei na jornada, a gente tem aquela oportunidade de criar um one shot, que tem que ser um livro menor. Então, você tem a capacidade, nos é ensinado a ter a capacidade de pegar o nosso universo, criar a nossa história, diminuir, aumentar, fazer um romance grande, fazer um one shot pequeno. E no caso, a jornada era one shot. Aí pois então eu vou focar no Pietro, que ele é um personagem muito importante para o universo, então vou focar nele e vou contar a história dele. E foi quando eu me apaixonei por ele, porque não só como você, eu me apaixonei pelo jeito dele, pela família dele, pelo Bu. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só mostrar aqui na tela, eu tenho que ficar falando, senão o Meet não me pega, né? Só pra gente ver que bonitinho. É verdade, é isso. Oh, que gracinha. O meu tá bem aqui assim, olha. É assim que ele chega no Reino da Morte, né? Olha o Bu aqui, que é já que tanto fala do... Eu amo essa imagem. Não é? Eu amo demais essa imagem. Quando ela foi feita, eu pensei em fazer um quadro dela e deixar aqui no quarto. Eu te mandei a imagem, você tinha me pedido, eu te mandei? Não te mandei? Mandou, só que aí eu não fiz. Acabei não dando tempo, né, de
assim. E eu não, também tá. fiquei com medo de perder a qualidade. Ah, tá. Fiquei com medo de não ter te mandado. De ter esquecido de ter te mandado a imagem. Que pode ser do Mandou. vídeo. Legal. E até aproveitando, a gente tá falando tanto do Bu, né? Eu comecei falando, a Gil mostrando a imagem. Como é que foi? Como foi criar o Bu, né? Ele tem a aparência de um cachorrinho normal ali, mas você lendo a história, você vê que ele é muito mais que isso. Justamente. Eu criar o Bull, de primeiro momento eu precisei criar o Bull por conta de tudo que o Pietro ele já iria passar, né? No caso, ele tem um medo de machucar as pessoas que estão próximas a ele, que ele ama, digamos assim, né? Que no caso, o avô dele, por exemplo, ele ama e o avô dele quer machucar ele. Então, o Bull foi meio que uma válvula de escape, porque ele já é um ser do reino. Não, ele não é da Terra. Ele tem a aparência de um cachorro, de um bulldog, mas ele não é da Terra. Então, no caso, ele seria o ser essencial para ajudar o Pietro com as emoções dele, com até o contato com ele em si, porque ele também realmente não tinha contato com a família dele do reino, né, do reino da morte. No caso, seria a mãe dele. Eu Então, até. quando eu estava criando o book, eu pensei muito nisso, de ter. Porque deu uma travadinha. Mas até porque a gente tá gravando isso pela terceira vez, né? Mas a primeira que a gente gravou, eu lembro que quando você contou isso, a gente até, eu e a Jaca, a gente até ficou surpresa, né? Que a gente não tinha caído a ficha disso, que ele era Chocado, né? um baita companheiro pro Pietro por causa disso, porque ele, como ele não é do nosso mundo normal, como ele é do Reino da Morte, ele era o único que conseguia ficar perto do Pietro sem sofrer as consequências do poder do menino, né? Justo. Justamente, ele não era afetado pelos poderes dele. Legal, legal. Foi uma poxa de uma referência, né, Ju? Pois é. As duas com cara de bolacha traquina. Nossa, cara, que legal. Bolacha traquinas. Nossa, já você puxou essa do fundo do mar. Não tem como, a gente, uma hora ou outra, a gente denuncia. Já era. Então, voltando ao Herdeiro da Morte. Não, e todo mundo fica. Eu acho engraçado que tem alunos novos entrando na jornada, e aí eles falam assim: porque eu acho que eu sou a pessoa mais nova aqui. Acho que ele vê todo mundo com carinha de criança e acha que todo mundo é novo, mas não é, não, todo mundo só engana. Não. A gente só engana. Tem gente de 30 a mais, né? Não precisa, assim, não precisa especificar, mas 30 a mais. Por aí vai. Aí é legal, tipo, olha só, a história não tem idade, gente. Qualquer idade que você quiser, você pode começar a escrever. Exatamente. Não tem tempo certo. Exatamente. E eu quero aproveitar e puxar que você tá com esse fundo aí do Harry Potter. Eu acho que até a coletânea de Harry Potter que tá lá atrás. Eu lembro que você ganhou uma de presente de aniversário também, né? Eu acho que eu tô vendo lá atrás. O quanto que esse universo te inspira para criar o Herdeiro da Morte? Agora eu fiquei curiosa. No caso, o Herdeiro da Morte, não tanto, mas o meu universo em si que o Pietro estava inserido, ele me ajudou demais, porque o meu universo, o protagonista dele mesmo, é o Alex, é um feiticeiro, então já pega todo esse universo do Harry Potter, toda essa questão de magia. Então, me influenciou demais Harry Potter. Só que o Pietro, ele também tem uma influência muito grande da mitologia grega. Uhum. E meio que um pouco de spoiler é que o Alex, ele gosta muito de mitologia grega. Entendi. Peguei a referência. Eu peguei a dica no ar. Mas... E assim, aos poucos, vamos arrancando informações sobre a próxima história de Breno. Inclusive, eu não lembrava que o Alex era feiticeiro. Eu não lembrava disso. Pois é, aí no caso ele é feiticeiro, só que aí ele não... É meio que voltando um pouquinho do clichê de ele não ser, não saber que é, e depois vai ter essa jornada quando ele descobre. É um pouquinho dessa história em si, só que com, digamos, numa temática diferente, porque Harry Potter, sem falar da localidade, né?
a hipótese passa ali na Inglaterra, vamos passar aqui no Brasil, principalmente aqui no meu História do Ceará e Brasil. Fortaleza. Então, vai ter essa diferença, né? E também a questão da diferença de personalidade. Porque o Pietro, vocês, como vocês puderam ver, é um menino mais doce, é um menino mais que tem medo de machucar as pessoas. Já o Alex, não. Se tiver que machucar alguém para ele salvar alguma coisa, para ele salvar alguém, ele vai lá e machuca. Mas isso é legal, né? A gente tem essa diferença de personagens, assim, eu acho isso é muito interessante. Eu tenho na. Eu vou dar um spoiler, mas é aquele spoiler fora de contexto, então vai ser um spoiler de uma história que vai acontecer tão lá na frente que ninguém vai lembrar depois de um tempo. Mas eu tenho um. Só quando lançar que a gente. Ah, eu já sabia. Vou lembrar, né? Todo mundo se lembra. Então, quando começar a sair os livros, por favor, procurem esse áudio, esse vídeo, para relembrar alguns detalhes. Para relembrar, né? Duvido. Mas enfim, tem. Catem no YouTube. Poxa, e agora eu nem vou falar mais o spoiler. Mas tem uma das histórias que o personagem, ele começa assim nessa questão meio fraca, meio sem saber o que ele é e etc. Mas a raiva que vai surgindo dele, ele meio que declina, né? O que a gente gosta de chamar, que é de fato ele acaba tomando decisões erradas ou até machucando outras pessoas em prol do objetivo dele ou acima de todas as consequências. Eu não sei se vocês acompanham, mas a gente tem um exemplo desse que tá bombando aí, que é o de Attack on Titan. Eu acho que nenhum dos dois acompanham, mas que é o do Shingeki no Kyojin, que é um anime onde eu já ouvi falar bastante, só não acompanho. É, muito bom. E aí o protagonista, ele declinou. Apesar de muita gente dizer, não, ele não se virou... Ele virou o vilão da história, assim, querendo ou não. Porque o que a gente categoriza como um vilão, né? É aquela pessoa que toma decisões egoístas, né? E sem medir as consequências. E ele tomou uma decisão egoísta para salvar os amigos? Tá, mas ele quer matar o restante do mundo inteiro para salvar 4 pessoas. Então, tipo, ele é um vilão, assim, na balança. A gente tem, que nem eu e o Breno, que gostam, inclusive, uma coisa que a gente tem bastante em comum, né, Breno? A nossa feiticeira Escarlate, ela fez um belo de um arregaço nesse filme. Ai, não conta que eu vou ver esse filme hoje, de noite ou amanhã. Eu tô doida pra ver. Sim, demais. Ai, não, sem spoiler. Mas eu gosto muito dela. Teve uma trajetória muito. Eles deram uma explicativa para tudo, para o que está acontecendo, e ela teve uma escala de poder, digamos assim, muito elevada. Ela foi, gradativamente, ela foi crescendo um pouco até chegar no que está agora, né? Sim. Aí você até falou, né? Você até falou muito prazer, é o Alex. Então a gente já pode dizer que uma pontinha do Alex, ele realmente é essa pessoa que ele tem, é esse anti-herói, né? Digamos assim, ele é o mocinho, ele é o protagonista que não necessariamente é o mocinho, o herói da história. Digamos que ele vai ser um pouco no começo, né? Mas ele já vai dar, porque assim, o Alex, outro spoilerzinho pequenininho, é que ele é um personagem muito vingativo. E eu acho que é isso que é até sobre isso o foco da história, sobre vingança, né? Aí eu acho que o problema dele é só esse. Mas aí, com o tempo, coisas vão acontecendo e aí ele vai meio que dando ouvido muito a essa questão da vingança e tal. Cara, eu amo personagem assim, tipo, eu amo personagens que declinam ou que, né, sucumbem num determinado momento da sua jornada a esses sentimentos obscuros, né? Porque eu acho que ao longo da vida humana não é raro a gente, uma vez ou outra, se deixar, né? Ou todo mundo tem esse sentimento, né? Querendo, ou ele é bom, todo mundo uma hora tem um sentimento desse, né? Exatamente. E a gente até relembra muito que, tipo, se você trazer um personagem muito perfeitinho, que ele tá sempre fazendo bem, para não se encaixa. Tipo, a gente não consegue se conectar com a história, né? É muito complicado. Então, acho que trazer essa humanidade nos personagens é muito importante. Verdade. É tipo o Superman. Ele é meio que inalcançável comparado a ele. Não se compara a ninguém, porque ele é sempre superior a todos nós. Ninguém diz, não, aquilo ali ele é igual a mim. Não, porque ele sempre é perfeito demais, é forte demais. Exatamente. Eu acho que essa constante briga, não briga assim, mas assim,
discussão entre o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que não é. Eu acho que é isso que rege muito a gente, né, na vida real, nas nossas histórias e também nas histórias dos nossos personagens. Inclusive, é uma coisa que eu tentei trazer muito também em São Paulo passado, foi essa dinâmica, você está sempre brigando e tentando entender o que é certo e o que é errado. Vai depender muito do ponto de vista, né? Exatamente, muito da situação do tipo de decisão que aquele personagem vai querer tomar, né? Como ele vai querer reagir àquela decisão. Eu gosto muito a mais. Cara, acho que só tem poucos livros meus, inclusive que eu vou escrever agora para ser lançado em setembro, que o personagem é mais puxado para esse lado bonzinho, né? Mais padrãozinho, assim. Mas, por exemplo, a Máscara de uma Anja, Daniela, é completamente avessa, assim, ela faz umas coisas legais Preciso e depois... conhecer demais a Daniela. Eu tenho que ver ainda o negócio do livro, né? Eu não parei para ver isso essa semana, mas eu vou olhar para você e depois eu mando. E aí... E nessa história no Yuru no Sekai, a gente tem basicamente 2 vilões, praticamente, né? Assim, eles não são necessários. E é isso, eu gosto de mostrar esse lado. Porque o lado que seria da vilã, que é a Margot, que é a rainha Margot, enfim, que subjuga os humanos e etc., ela tem o porquê de fazer aquilo, né? Porque os pais dela foram assassinados por humanos, eles realmente ficam causando tretas, né, coisas ruins. Então tem sempre. Ela é uma tirana, não tira não passa a mão na cabeça, não passa o pano para ela, né? Mas é sempre isso, tipo, tem sempre um lado ou uma justificativa. Não é que os fins justificam os meios, mas eu acho que é isso que torna os personagens mais complexos, né, também. Porque às vezes a gente se compara com as ações que a gente tomaria. Algumas das personalidades do Alex, infelizmente, algumas boas, outras ruins, eu tirei de mim mesmo. Então, eu acho que é coisa que a gente tomaria as mesmas decisões naquele momento, naquela situação. E é isso que torna o personagem mais próximo da gente, porque torna eles mais parecidos com a gente mesmo. Exatamente. E continuar, isso me lembrou de uma coisa que a gente também tinha trocado uma ideia. E eu estava revendo os comentários, os textos ali no Herdeiro da Morte da Nordpad, e eu me deparei com uma coisa que a gente tinha falado. O avô de Pietro. Como que foi, cara? Conta pra gente um pouquinho esse relacionamento de Pietro com o avô, porque, tipo, é muito fofinho. É muito fofinho, mas também te dá uma raiva de você, Breno. Bom. Desculpem todos. Mas eu acho que, não dando spoiler, mas eu acho que era um pouco de necessário acontecer. Até com os 2 personagens em si, o Pietro e o avô. Um para finalizar o arco, o outro para dar essa, digamos, maturidade para o Pietro. Acho que ele estava precisando dessa maturidade, de realmente ele saber quem ele é. E eu acho que isso foi o clique que fez ele parar e pensar, cara, é isso, então eu vou lá, vou fazer e acabou. E quando eu fui criar esse relacionamento deles 2, até me perguntaram se eu tive esse relacionamento com os meus avós. Não tanto quanto o Pietro tem, porque realmente é uma coisa muito fofa, é muito lindo, como o avô dele quer proteger ele. Aí o Ben, ele é, assim, como um pai, ele não foi, é tipo assim, ele quis fazer no neto o que ele não conseguiu fazer no filho. Aí ele teve todo esse processo na questão de ser pai, ele foi um péssimo pai, mas quando o Pietro chegou, ele, não, vou agora ter que fazer tudo pelo meu neto para mostrar que eu não sou essa pessoa tão horrível que tem. E você vê o quanto ele ama o Pietro, o quanto ele tenta mostrar que o Pietro não é uma pessoa ruim, não é algo ruim, não é mal. E sempre está lá junto dele, né? Isso é muito bom. Aí até a Nai, pronto, foi até a Nai que ela disse, eu amei demais essa relação deles 2, porque eu me identifiquei demais com meus avós. E foi isso que eu queria. Eu queria que as pessoas se identificassem com aquele relacionamento. Porque às vezes você não é nem tão próximo dos seus pais, mas dos seus avós, você acaba tendo uma proximidade mais, um aconchego. E avô o nome já diz, né? Pai 2 vezes. Não, eu com certeza, eu me identifico bastante também. Eu realmente tenho mais afeto pelos meus avós do que pelos meus pais, porque também cresci com alguns probleminhas ali paternos e maternos. Então, eu com certeza sou muito mais ligada aos meus avós do que aos meus pais.
Então, com certeza, me identifiquei bastante, é muito legal. Agora, outra coisa, né? Tipo, olha que bacana a gente saber, ou a gente ter, e eu bato muito isso na tecla quando vocês estão lá fazendo os personagens, né? De você criar a história daquele personagem, de ter esse fundo que eu acho que eu não lembro se eu não sei se eu sabia ou se eu não lembrava sobre essa questão do avô do Pietro achar que não ter sido bom pai, por isso que ele dava esse afeto pro Pietro, né? Você vai vendo as histórias se construindo assim. Eu não lembro se eu sabia disso. Não sei dizer se eu deixei tão específico isso, tão mostrado. Eu acho que foi somente algumas frases da qual o próprio pai do Pietro fala ou faz, algo coisa que dá a entender que, não, pronto, eu consigo falar um pouco mais no finalzinho do livro, no finalzinho do Herdeiro da Morte. Que eles tinham um relacionamento não muito bom, mas aí depois daquele acontecimento e tal, acaba ele que meio que aceitando o pai, no caso, o pai do Pietro acaba aceitando o avô, né, que no caso é o pai dele, e eles meio que ficam um pouco melhor, assim, tarde demais, mas acontece. Não, mas então, isso é legal, tipo, a questão do você não precisa necessariamente contar tudo que você planejou, né? Você pode não ter necessariamente se aprofundado nisso, mas isso impacta nas ações dos seus personagens, né? Mesmo que você não tenha trabalhado, até por conta de ser um one shot, né? Que é basicamente ali um conto, e não tem espaço suficiente para isso, mas mesmo que você não tenha trabalhado essa questão da relação do pai do Pietro com o avô dele, né? Ou ter deixado isso muito explícito, ainda assim, você saber disso ajudou nas ações ou no como o avô do Pietro agia dentro da história. Sim, com certeza. Olha, eu consegui encontrar, eu estou até com o livro aberto aqui, uma parte em que o avô do Pedro está dando até uma lição de moral para ele. Aí ele vai e comenta que ele não foi um bom pai e que ele se arrepende demais. Essa partezinha é muito legal. Aí, no caso, realmente, muitas da personalidade do próprio pai do Pietro julga sobre isso. Por exemplo, no conto que eu criei, você nota o quanto eles batem muito de frente, o Pietro e o pai dele. E por isso, eu acho que é um reflexo desse relacionamento que ele tinha com o próprio pai dele. Que ele acabou jogando no filho também. Isso é fantástico. É muito legal. E falando de relacionamentos, uma coisa que a gente até acabou pulando um pouco nas outros papos, né? O relacionamento entre Pietro e Mateus. Hoje eu anotei o nome para não esquecer, porque eu sou muito ruim com nome. Como que foi trazer esse relacionamento ali dentro de Herdeiro da Morte? Porque você acaba trazendo muito essa questão de da aceitação do personagem, né? E esse relacionamento ajuda muito nessa construção. Como é que foi trazer isso pra gente? E além de todos os personagens que existiam, eu acho que o Matheus ele foi um dos mais importantes, porque o próprio foco da história era realmente esse. Era a questão da aceitação, a questão de você realmente entender quem você é, porque às vezes você não se aceita, você não consegue entender. Entender que você não é errado, que você não é uma pessoa má, como o próprio Pietro se identificava como uma pessoa má, uma pessoa errada, que não era uma pessoa moral. E eu acho que o Matheus ele foi muito importante para abrir os olhos do Pietro em relação a isso. E sem falar que o primeiro amor é demais, né? Você se joga demais, você se envolve demais e também pode acabar sofrendo demais também, né? Infelizmente. Mas eu acho que é isso. É um aprendizado que todos nós precisamos na vida, né? Não importa se você é heterossexual, se você é homossexual, não importa. Importa que, às vezes, o primeiro relacionamento da gente sempre é aquele que marca. E eu acho que foi isso que ficou marcado para o Pietro, essa questão da autodescoberta, de encontrar um amor na pessoa que ele menos esperava, que ele nunca tinha conhecido. E conseguir, através desse relacionamento, se entender, até porque, até porque depois de alguns acontecimentos, eu quase só estava me spoiler agora,
Eu até congelo o peixe Ah, roxo. Eu também estava observando. De vez em quando. Estava observando Eu que ele tenho que também cortar estava minha língua de contando vez em demais. quando. Depois de alguns acontecimentos, ele vai entender. Depois de alguns acontecimentos, ele vai parar e entender que, tá, isso é muito massa e eu sou assim, eu me reconheço assim, então eu tenho uma importância no meu mundo, né? E no caso era isso que eu queria passar. Você perguntou alguma coisa? Não, eu fiquei esperando para ver se você ia Pode perguntar. Tipo, 2 segundos tomando congelado aqui no Brasil. E vendo, pulando um pouquinho essa questão dos relacionamentos e tal, cara, por que Porto Alegre? Porque a gente, logo no comecinho do nosso papo, até você falando um pouquinho sobre trazer. Dá um tchauzinho para a pessoa que está aparecendo lá atrás. É o meu irmão aqui, perturbando. Repete, Thiago, por favor, a pergunta. Conversar. Viu? Até no começo a gente estava falando, você estava falando sobre a história se passar no Brasil e tal. Aí, Herdeiros da Morte, lá em Porto Alegre, no Sul. Tipo, por que Porto Alegre? Tipo, bem distante da onde você realmente mora, né? Por quê? Outro extremo, Olha, tem praticamente. 3 motivos. Justamente. Tem 3 motivozinhos que eu até listo sobre por que a escolha de lá. A primeira é porque quando eu fui criar o Pietro, eu queria que ele fosse totalmente distante, que ele tivesse o sotaque marcante. E eu queria que ele fosse russo a primeira vez, né? Aí eu, não, mas a nossa cultura é tão rica, o Brasil é tão grande, que eu posso pegar 2 personagens extremamente distantes dentro do nosso próprio país. E foi o que aconteceu. É, eu deixei a ideia dele ser russo de lado e passei a pensar dele no sul, até porque o Alex ele é cearense, então teria essa primeira distância deles, né? Essa cultura totalmente diferente de um do outro. O sotaque marcante que eu amo demais. Até uma vez eu estava conversando com o João, aí ele, cara, ficou muito bom a fala do Pedro. Eu me senti muito representado, aí foi que eu fiquei feliz mesmo. Só para E explicar, né? eu O queria João, o João, ele é do sul também, né? Então, tipo, Ele ele é do realmente se sul, identifica. isso. E o legal é que quando ele leu o livro e ele falou, gente, eu uso demais o bar também, então é sobre. E tá tudo bem. Aí foi isso, foi a questão da distância, foi a questão do sotaque que eu gostaria. E eu também queria demonstrar também essa diferença da cultura deles dois, porque são culturas totalmente diferentes. Por exemplo, como no sul, muitas pessoas gostam até hoje de tomar chimarrão. E a gente vem aqui para o Ceará e eu tenho certeza que se eu tomar, eu não vou gostar. Justamente é uma cultura deles de lá. E eu queria trazer É, muito essa diferenciação deles dois. eu já tomei chimarrão e é amargo, mas tem um que é menos amargo e dá para tomar assim. Mas o problema é que é muito quente, né? Eu não gosto de coisa muito quente, assim. Queima a boca. Imagina tomar chimarrão Aí é no quente, eu achei calor que do Ceará. fosse. Jesus! Justamente, eu acho que é por isso que não daria certo. Ele é quente, porque pô, tem a cuíca. Eu até tenho uma que eu trouxe do sul de lembrança. Tem a cuíca, acho que se chama. Aí põe a erva e a água quente. Tanto que o pessoal, até aqui no parque, às vezes o pessoal leva assim para tomar. Leva uma garrafa térmica lá no sul, tem um monte de gente com garrafa térmica, assim, andando para cima e para baixo, com a garrafa térmica, assim, com água quente, Aqui é um para monte de gente fazer. andando com uma garrafa congelada. No Rio também, a gente andava com uma garrafa congelada. Eu andava, sério, quando chegava no verão, eu colocava uma garrafa sempre no congelador para sair de casa com ela. Às vezes nem para tomar, mas para se agarrar ela assim no calor, para ver se. Caraca, Desse gente, jeito. aí, tá vendo? A gente acabou, tá passando aí pelas Just... inscrições da jornada. Olha que tem experiência mais legal do que na jornada, você ter contato com o Brasil inteiro, com diversas Verdade. culturas. Gente, isso é fantástico.
Até essa questão de Demais, sotaque, demais, eu acho que, demais. eu acho que Gente, a melhor parte é a gente nos encontrões e cada um saindo, as histórias saindo nos sotaques diferentes. Isso é fantástico. é isso que eu amo demais. E quando a gente juntava o grupo todo, que cada um falava, eu ficava apaixonado, porque eu sou apaixonado por sotaque. Aí quando a Nai falava, menina, eu ficava quase babando. Só de escutar a voz dela. O sotaque dela é bem forte também, muito É bonito. muito legal, muito legal. E aí eu queria entrar num tema, deixa eu ver como é que a gente estava, que a gente vai batendo papo, a gente nem olha a hora, né? Mas eu queria entrar, tem 2 outros temas que eu quero entrar com você, eu vou chamar o primeiro, e aí o primeiro vai puxar depois esse segundo, né? O que que... Eita, me embolei agora. Indo para esse assunto de fazer histórias no Brasil e tal. Eu lembro até que da última vez que a gente gravou, depois que a câmera fechou, que você se empolgou para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas fala um pouquinho mais sobre como que você está pensando em fazer a nova história no Ceará, né? Em Fortaleza, que inclusive estaremos juntas aí daqui a pouquinho. Amém. Tô contando os dias já. Vamos passear no calçadão de Fortaleza para falar sobre Pietro. Tô todo me tremendo já. E aí eu queria que você falasse como é que tá sendo essa experiência de você fazer uma história de fantasia em casa, né? Basicamente, tipo, onde você vai, nos lugares que você vai. E eu queria depois que você entrasse também um pouquinho no assunto de como foi a sua pesquisa sobre o folclore brasileiro, que foi uma coisa que você queria muito colocar dentro da história, né? E até da última vez que a gente conversou, você trouxe até uma curiosidade pra gente também referente a esse folclore. Manda aí. Olha, quando eu comecei a pesquisar sobre a história, como eu tinha formado antes, eu já tinha criado o universo, então eu queria que ele fosse aqui. Até porque eu costumo ler bastante fantasia, que é o meu gênero preferido, só que essas fantasias a gente só consegue achá-las de fora do Brasil, só consegue achar. Até então, acho que eu nunca li uma fantasia daqui de dentro do Brasil mesmo. Na época que eu só fazia ler, que eu não precisava nem escrever ainda, né? E eu só tinha essas perspectivas de fora. E quando eu pensei, eu quis criar muito algo que viesse da gente mesmo, de dentro do Brasil, algo que viesse do Ceará, que levasse essa história do Ceará para longe. Que Deus permita que esse livro seja se divulgado cada vez mais. E muitas pessoas conheçam a nossa cultura daqui, que é muito rica, como a de São Paulo, como a do Sul, como a do Centro-Oeste, como a do Norte. Cada um tem sua cultura diferente. Eu queria muito tocar sobre isso, sobre a nossa cultura. Aí quando eu fui pesquisar, teve até esses intermeios, né? Porque eu fui pesquisar um local totalmente diferente daqui, quando eu fui criar o Pietro, que seria pesquisar no sul, coisas que eu nunca sabia, nunca tinha visto. E foi muito bom, porque quanto mais eu pesquisava, mais eu me sentia próximo a eles, mais eu me sentia ali. Tem um local que o Pietro ama, tá lá, e eu me apaixonei, e eu quero muito um dia ainda ir conhecer. E voltando já também, pegando a segunda parte que você perguntou, também queria ver isso, porque a gente costuma ler até mesmo. Eu peguei referências para o Pietro da mitologia grega. Só que a gente tem uma mitologia tão rica e nunca é falado, nunca é Sim. mostrado. E eu queria também usar disso nessa história, para que muitas pessoas possam também conhecer a nossa mitologia, de onde a gente surgiu, porque nós tivemos muito ensinamento vindo de Portugal, porque realmente foi colonizado por eles, então muitos dos nossos costumes também são deles. E eu não queria tirar essa raiz da gente, que é voltada para a questão indígena, voltada para os deuses do Brasil, da religião indígena também. E eu queria mostrar muito sobre isso. E pesquisei demais, demais. Fiquei mais apaixonado ainda, porque é uma coisa muito rica mesmo. São as explicações, é como qualquer outra mitologia. Só que é tão pouco falado, é tão pouco mostrado, que você acaba desprezando, colocando de lado, achando que é menor, achando que não tem tanta importância quanto. E, infelizmente, isso é meio que até um preconceito. E eu queria Sim. retratar muito disso. Tem histórias belíssimas, tem histórias macabras,
Até foi a que a gente estava comentando sobre a, a Yara. Yara. E isso, que uma das minhas pesquisas, eu descobri que, no caso, ela era uma índia e ela foi, os irmãos, com inveja da beleza e da organização que ela tinha na tribo, ou até da representatividade que ela tinha, eles ficaram com vergonha e tentaram matar ela, e era por ser tão difícil matar os três. Aí já tem essa questão do conflito em família. Depois disso, o pai dela jogou ela no rio para morrer afogada, porque ela tinha sido a vergonha dele por ter matado os irmãos, né? E foi quando a deusa da lua, que tem sim uma deusa da lua também na nossa mitologia, e além dessa história, ela está em várias outras poderosíssimas. Quero usar muito ela. E deu a vida de volta a Yara, só que transformando as pernas dela em uma cauda. E assim ela passou a proteger não só ela mesma, né, porque agora ela conseguiria viver debaixo d'água, mas proteger todos os peixes, todos os animais aquáticos de rios, de mar. Isso é uma história muito linda, é uma história um pouco macabra, mas que tem explicativa. Você não simplesmente jogaram a Yara lá e pronto, é só isso e acabou. Se você aceita se quiser. Não, eles explicaram todo um contexto, por que ela acaba fazendo, por exemplo, a meta dela, digamos assim, a meta pessoal dela é matar todo homem, porque ela tem essa raiva contra homens, porque homens tentaram matar ela e um homem específico conseguiu matar ela. Então, acho que ela tem essa raiva toda contra os homens, e é por isso que ela, com sua voz tão encantadora, ela meio que hipnotiza os homens, levando ele para o rio para morrer afogado. E assim ela dá até alimento para os peixes também. Assim, ela alimenta os peixes, foi ótimo. Ótimo, Assunto super sério. Sim, ela alimenta os peixes. Mas assim, é legal, você falou, né? Porque ela é um pouco macabra. Mas, gente, eu assim, eu entendo super esse negócio de preconceito, de histórias, porque eu lembro uma vez que estava conversando com um colega que trabalhava comigo, e eu sou cristã, né? Mas assim, é muito preconceito, infelizmente, que o De todas cristianismo as partes, infelizmente. que o cristianismo, mais principalmente católico, as regras, né, vieram trazidas e apagando outras culturas, né? Eu tenho a compreensão disso. Mas eu acho absurdo no seguinte sentido, por exemplo, falar ou assistir um filme sobre mitologia grega, ai que lindo, todo mundo louro, dos olhos azuis, maravilhoso, não tem nada de paganismo, né? Ai que legal assistir Thor e etc. Agora, Não, agora, se você vai assistir igual a série, né, da Netflix, que tem os nossos personagens folclóricos, né? Ai, que coisa diabólica. Ué, mas não entendi qual é a diferença. É tudo mitologia também da mesma parte. Aí eu tô lembrando até de um episódio que tinha esse meu colega de trabalho, ele estava lendo um livro sobre mitologia africana. E aí eu acho que contava a história de Oxum, se eu não me engano, alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente de quem era a história. Mas era a história dos deuses africanos, que hoje são usados, me perdoe se eu não sei exatamente, mas no candomblé, ou na Umbanda e etc, né? Porque são religiões que ainda adoram esses deuses, né? Assim como lá também na Europa, ainda tem gente que ainda é devoto dos deuses gregos ou romanos e etc. Ainda existe, tá? Não é só uma mitologia, mas ainda existe gente que é devota a isso. Mas aí eu lembro que ele falou isso, que ele estava ouvindo, e eu até falei, nossa, que interessante, tá? E um outro colega meu, que também era cristão, ele falou assim, nossa, mas você tá lendo isso, sabe? Como se fosse uma coisa... Mas mitologia grega, você não... Qual é a diferença? Entendeu? Porque se é errado, então tudo bem, entendo, né? Porque a gente, como cristão protestante, a gente tem aquela questão de não adorar outros deuses e tal, e etc. Beleza, mas então também é nenhum. Nem o grego bonitão lá do Olimpo, né? Nenhum. Você escolhe, então, quem é a mitologia que é mais bonitinha e a mitologia que não é. Ué. Você pode ir não, né? Pois ué, não dá. Você vê como é que até a religião carrega muito esse preconceito, porque saindo totalmente de contexto agora, mas é uma coisa que eu lembrei também, que, cara, Jesus, a gente
tem uma imagem dele do cabelo comprido, lisinho, bonitinho. Você já viu algum judeu assim? Ele não é europeu, cara. Não é. Você vê como que tudo carrega muito. Os olhos claros, tem tanta imagem de Jesus com olho claro que eu fico passada. Pois é, gente, tipo, nada a ver, entende? E aí é isso. Aí, então, a mitologia branca pode, é bonitinha, mas a nossa própria mitologia brasileira, né, que a gente tem nossos... Porque, assim, você falou de ser macabro, essa questão, mas dentro da mitologia grega, que é bonitinha, que todo mundo sempre gosta, prega, não sei o quê, tem um monte de história de irmão matando irmão, pai matando filho matando pai, né? Tipo, Zeus matou o Cronos, que era os pais deles, né? Então, tipo... Não tem muita diferença, só porque é nosso, a gente fica desdenhando, né? E o problema está nisso, porque é uma coisa que é nossa, que nos representa, acaba preferindo coisas fora. É por isso que eu quis tanto usar a mitologia brasileira para estar dentro dessa história, né? Para mostrar o quão vasto é essa nossa cultura, né? E sem falar também enaltecer a cultura indígena, que também, infelizmente, é muito pouco falado no Brasil. Cada vez mais a gente vai perdendo muitas tribos, a cultura indígena está cada vez mais a passo da extinção. E eu queria muito usar dessa minha história também para ajudar nisso. Porque, por um exemplo, o pessoal acha que o dia do índio é aquilo e acabou. Se chega lá, pinta um índio, acabou. Isso acaba que meu só aumentando o preconceito. Porque a pessoa não pega esse dia para ir lá pesquisar o que foi realmente que aconteceu. E sem falar que o Brasil é deles. A gente, digamos, a gente assim, os portugueses quem entraram, roubaram e tomaram tudo e pronto, acabou-se. E eles que ficaram lá no canto, rejeitados. E eu fico revoltado quando eu gosto muito de história, quando eu leio sobre isso. Né, você falou desse assunto, me lembrou. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo do Porta dos Fundos que ele faz uma sátira com isso. É até com o Diogo Portugal e o Fábio Porchat. Que eles chegam, o Fábio Porchat chega, depois vocês procuram, eu não lembro o nome do vídeo. O Fábio Porchat é o português e o Diogo. Ai, meu Deus, eu acho que eu falei o nome errado. Não, é Diogo. Não sei, enfim. Aí ele é o índio, né? Aí o coisa chega assim: o que você tem? Ó, eu te dou, como é que é? Eu te dou um espelho e você me dá todas essas terras, né? Aí o cara, o índio, né? Não, poxa, não é legal e tal. Enfim, eles vão trocando várias coisas aí no final, ó, só para fazer uma finaleira aqui, né? Eu te dou isso, te dou aquilo, e ainda você vai ter um dia do índio lá na frente, ó, lá no futuro. Aí poxa, agora sim, agora tudo faz sentido, agora é ótimo, lindo, como se isso fosse resolver todo problema, né? Tudo. Não, aí eu tenho o dia do índio, putz, então aí agora é maravilhoso. E não é bem isso, né? Agora vai. Exatamente. Viu? Você tem mais alguma coisa para trazer? Acho que não. Eu tenho uma pergunta. Uma coisa que me surgiu, eu estava pensando essa semana, eu até comecei a falar com o Breno aqui antes da gente iniciar. O que vocês acham? Porque olha só, eu fui lá vasculhar o material do Breno no Instagram, eu fui fazer um pente fino, né? Porque memória não pode ser. E aí o Breno trouxe, gente, não só o Breno, acho que o João também trouxe algumas imagens dos personagens lá, e, tipo, as imagens que o Breno trouxe dos personagens, gente, eu fico babando até hoje. E aí eu me lembrei de uma coisa. Qual que é a opinião de vocês? É legal ou não a gente trazer essas imagens dos personagens, ou é mais interessante que o leitor construa a imagem do personagem na sua cabeça? Aqui. Porque eu acho que eu vi com o pessoal do... Ai, como é que é o nome da editora de Brasília? Do Ronin? Isso, o Ronin. Eu vi um vídeo deles falando assim, não é legal você mostrar o personagem, porque... Qual que é a opinião de vocês? Eu acho ótimo, eu gosto. Até porque, bom, pelo menos a gente que vem eu que venho muito desse universo de mangá, cara, eu acho maravilhoso mostrar a imagem do personagem, porque
e o leitor vai querer imaginar ele de outro jeito. Tá, beleza, pode imaginar, mas... Cara, eu criei aquele personagem, então se eu quero que ele seja daquele jeito, ele vai ser daquele jeito. Eu gosto de mostrar as imagens, né? E quando a gente faz ilustração dentro do livro, e até eu achei engraçado eles falarem isso, porque eles têm muitas ilustrações dentro dos livros deles, né? E tem ilustrações dos personagens. Então, tipo, eles também mostram a imagem do personagem. E eu não acho que seja ruim, não. Eu gosto, inclusive. Breno? Eu também amo, 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 amo. Até porque tem gente que realmente gosta de imaginar aquele personagem. Eu também gosto de fazer isso. Só que quando eu imagino e eu paro e vejo que é daquele jeito lá, aí é que eu amo mais o personagem. Por exemplo, eu gosto muito de ler mitologia grega, né? Como eu falei para vocês. Percy Jackson, por exemplo, a saga deles é maravilhosa. E eu amo muito como eu imaginei ele e me decepcionei quando eu vi ele na TV. Foi aqueles dois primeiros filmes, com idades extremamente altíssimas, totalmente diferentes da história. E fiquei muito feliz quando quando saiu as imagens deles mesmos em desenhos, mostrando como ele era, a Annabeth loura, do jeito que realmente é retratada no livro, o Percy também, uma criança ainda, isso é muito massa. É muito massa você conseguir ver aquilo que você realmente pensou. Eu acho que casa as duas coisas. Você pensa, imagina, e quando você vai ver, nossa, é desse jeito que eu pensei. Eu acho que isso é muito mágico, então eu gosto de ver imagem. Eu também gosto. E você, já, o que você pensa? Dá uma experiência bem diferente, né? Super legal. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Porque minha primeira tentativa foi em HQ. Tem aqueles desenhos grotescos. Né? Você tem vergonha de mostrar. Não, mentira, a HQ, a do o Sombra do Passado era HQ, eu não tinha vergonha de mostrar ela, mas a primeira eu tenho. É agonizante. Uma novidade, uma novidade. Não sabia. Eu gosto, eu acho que ajuda a ilustrar, né? Tipo, não duvidando do que o personagem, do que o leitor vai imaginar daquela história, né? O leitor pode sim imaginar, ok, mas eu não acho que você induz no sentido de putz, quando você está descrevendo o personagem, você já dá indícios, né, de como ele é. Eu acho que tudo depende da estratégia do autor, gente. É isso que eu falo. Eu volto sempre a falar, né? Eu sou repetitiva nesse assunto, mas é isso, é a estratégia que você quer passar. Porque se você quer passar essa estratégia de não vou descrever meus personagens para que cada leitor pense como ele é, que legal, realmente. Aí, se você colocar uma imagem, você vai estragar essa sua estratégia. Mas se a sua estratégia não é essa, você quer justamente que o leitor veja o que você está vendo, sabe? Olha, vê esse filme aqui que está passando na minha cabeça, ela é exatamente desse jeito, ela tem exatamente esses detalhes. Eu acho que a imagem ajuda demais, né? Agrega a experiência do leitor. Eu acho que sim, eu gosto muito. Tanto que um dos meus objetivos é que os meus livros daqui para frente sempre tenham ilustrações de algumas imagens ou de alguma cena, principalmente específica, sabe? Que eu queira mostrar em detalhes como ela é, porque por mais que a gente tente descrever, talvez a gente não consiga passar com tanta definição quanto tá ali estampado na imagem a expressão do personagem, de tristeza, de dor, etc., né? Ou de alegria, enfim. Exatamente, e é super legal. E aí, essa questão de estratégia até me lembra uma coisa que eu tenho, ainda estou tentando fazer muito com a Júlia, dentro das minhas histórias. Que eu não sei se deu para perceber, mas eu costumo detalhar tudo e qualquer coisa que está em volta a ela, menos ela. Na intenção de que cada um se enxergue nela. Tanto que a história é escrita em primeira pessoa, então não é a imagem da Júlia, é de quem está lendo no corpinho dela e passando todos os perrengues que ela está passando dentro da jornada dela. Então, é isso, tipo, é a experiência que você criou e que você quis colocar para o seu leitor. Acho que é super válido. É isso. É isso. Breno, conta pra gente. Eu até admiro essa questão da Jaque falar sobre isso. E eu prestei até atenção que eu escrevo até um pouco parecido. Que o quê? Desculpa, não ouvi. E eu escrevo até um pouco parecido sobre ela. Eu acho que eu mostro demais a visão do Alex, agora nesse livro que eu estou escrevendo, do que como as pessoas vão ver as outras pessoas em relação à visão deles. Entendi. Um pouco até parecido do que a Jaque faz.
A gente passou muito tempo conversando, né, Vereno? Principalmente jornada. Eu acho que se a gente pudesse ter uma conversa presencial, iam ser 4 cadeiras, eu, o Breno e os nossos personagens. Que ótimo. Mas, Breno, então, para a gente Sim, encerrar. com certeza. Breno, tadinho, ele tá com um pouquinho de delay, eu acabo atropelando ele na hora de falar. Mas vamos lá. Só para a gente encerrar, Breno, conta um pouquinho, convida as pessoas para ler essa história, onde elas podem ler, e só dá assim um vislumbre do que você está escrevendo aí para as próximas aventuras do Pietro em outros universos, né? Ficaria muito agradecido. Eu convido vocês a vir conhecer mais sobre o Pietro, sobre o Book. A gente já acabou até falando tão pouco sobre ele, sobre o avô Ben, sobre como é toda a jornada do Pietro no livro Herdeiro da Morte. Ele está disponível no Wattpad totalmente gratuito. É só você chegar lá e começar a se deleitar com toda essa história maravilhosa. Você vai se identificar não só com o Pietro, mas com toda a família dele. Vai se identificar com a passa, os perrengues, ele passa até como a Jaque falou também. Ver que ele é tão gente quanto a gente. Sem falar da maravilha de viver no sul. E vai ter tantos locais da qual o Pietro gosta de estar, que você que mora também vai se identificar. Eu tenho certeza porque pessoas que moram no sul já vieram me dizer isso. Então, vem conhecer um pouco, vem descobrir o porquê que ele é o herdeiro da morte, porque também a gente não vai falar. Vem conhecer. E sobre essa nova história que eu estou escrevendo, ela já vai se passar num ambiente totalmente diferente, vai ser aqui no Ceará, vai ter personagens novos, tem personagens bem marcantes, tem uma cultura totalmente diferente, vai ter locais, vai ter praia, vai ter muita dança, vai ter muita música, e no caso tem muita coisa por aí. Vem briga, vem confusão, mas também vem um romance novo, com pessoas totalmente diferentes, com pessoas opostas em tudo praticamente. Mas é aquilo, né? Os opostos se atraem. Então tem que ter aquilo, tem que ter esse romancezinho. E espero que todos gostem também. Esse livro eu já quero fazer diferente. Quero fazer ele físico, quero divulgar ele. E vai dar tudo certo. Aqui a gente vai conversando mais, eu, a Jaque, os meninos que já lançaram também. A gente vai conversando mais e daqui para lá já dá certo. Quero lançar ele ainda esse ano. Espero muito que eu consiga. Ele é um pouco maior do que o outro, então tá me requerendo um pouco de mais tempo. Aí tem a questão do meu trabalho também. Mas quero muito que seja ainda esse ano. Então talvez esse ano ainda a gente tenha uma nova história. Com o Pietro lá incluso também. Ótimo, maravilhoso. E até lembrando, é uma história que realmente deixa marcas. Né, é verdade, verdade. Mostra a marca aí. Tem que mostrar, né? Se não mostrar, porque não fez. Olha. Fala aí alguma coisa. Herdeiro da Morte gravado. Fala alguma coisa quando você está mostrando, porque senão a gravação acaba aparecendo a gente e não aparece a sua tatuagem. Aquela pessoa vai mostrando e já falando o que é cada Pronto, coisa. Eu fiz essa tatuagem aqui para justamente representar o livro, né? Aí eu fiz a gadanha, que é uma característica muito forte de toda vez que a gente comenta sobre o reino da morte, ou a morte em si. Aí a coroinha, né? Porque você vai ter que ler o livro para entender por que existe essa coroinha aqui, mas o próprio nome do livro já diz que é o herdeiro da morte. E o símbolo de Pi, que é como o vovô Ben chamava o Pietro. Pi, que fofo. Muito bonitinha essa relação. É muita simbologia também, né? Eu gosto muito disso. Quando a gente tem símbolos dentro da história, né? Legal. Legal para replicar. Eu também sou apaixonado. Uma das coisas que eu mais amo de Harry Potter é essa simbologia que eles usam. É verdade, eles têm. E a J.K. também botou bastante coisa dessa. E os filmes ajudaram bastante a fortificar, né, esses símbolos, essas temáticas. Bom, se vocês quiserem ler a história, o link do Wattpad do Breno vai estar aqui embaixo para você correr lá e ler essa história, como ele falou, tá no Wattpad 100% gratuito, então já não perde. Beleza, Jaque? Beleza. Aproveitem muito, porque é sensacional a história.
Minas, é isso por hoje. Muito obrigada. E, ó, Breno, quando você estiver lançando do Alex, você tem nome já a outra história? Não, ainda não. A gente estava até comentando no grupo da gente, né, do pessoal da jornada, e eu peguei muitas referências que o pessoal estava falando de como criar o título do livro. Aí eu estou meio que escrevendo para pegar essa história e no final dizer, não, esse livro vai se encaixar melhor. Esse título, na verdade. Ah, legal. Não, mas tudo bem. Quando você for, então, lançar, a gente traz você aqui de novo para falar um pouco mais sobre esse e sobre o lançamento do livro. Tá ótimo, pode chamar que eu venho. Com certeza. Vinação, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui esse primeiro episódio. Dessa vez vai, né? Agora vai. Dessa vez Gente, beijo grande. Tchau, tchau. Se despeçam aí, gente, para aparecer. Falou, gente. Até a próxima, hein? Tem que falar alguma coisa. Tchau, tchau, gente. Beijão. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Vamos encerrar aqui. 1, 2, 3 e...